Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, mais uma vez aqui, mais uma vez para a gente dar uma andadinha na nossa matéria, mas nem tanto. Vamos ficar um pouquinho tranquilo nessa sexta-feira maravilhosa de vocês, beleza? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito parecido com o que você já viu. Tio Dan já deu isso para você. Não exatamente dessa forma, mas você já viu isso aqui e você vai ver que você já viu. Beleza? Eu só vou te contar de outra maneira, beleza? Então toma cuidado, porque hoje a gente vai emprestar o Danilo e falar sobre velocidade média de reação, beleza? Você já viu velocidade média lá na física, certo? Mas não de uma reação química. Então a gente tem um referencial, um jeito de observar um pouquinho diferente. Lembra que lá na física você andava um espaço, demorava um certo tempo e você tinha a velocidade com que você andou, beleza? Era o famoso ΔS por ΔT, ok? Aqui, galera, a gente vai mudar um pouquinho. Quando a gente fala da velocidade média de uma reação química, é a taxa de consumo de um reagente ou a taxa de formação de um produto. Shiro, por quê? Porque, galera, a equação química, a reação química, ela é o reagente virando produto. Então é o quanto está diminuindo a quantidade de reagente num determinado tempo ou o quanto está aumentando de produto num determinado tempo. E é assim que a gente observa a velocidade média de uma reação. Dá uma olhadinha aqui na representação. Tô eu aqui olhando, esqueci de fazer meus cílios. Espera aí, meus cílios, ó. Tô eu aqui olhando. Vou ser desenhista na próxima encarnação, cara, tá maluco? Tô olhando aqui uma reação química aconteceu, reagente virar produto. Eu tenho as bolinhas roxas como reagente, eu tenho a bolinha laranja como produto e eu tenho reagente virando produto. Galera, se eu tô olhando exatamente nesse ponto, eu tô vendo quanto eu tinha de reagente e quanto vai passando e formando produto. Se eu olhar isso por um determinado tempo, chegou uma hora que eu olho, eu tinha mais reagentes, conforme vai acontecendo a reação, eu tenho menos reagentes, porque ele vai sendo consumido, beleza? Então eu tinha mais reagente e vai diminuindo. Quando eu cravo um determinado tempo, eu posso calcular a velocidade média dessa reação. Então não esquece do Mzinho aqui, ó, velocidade média dessa reação, beleza? Então, galera, é a quantidade de reagente que vai diminuindo ao longo do processo ou a quantidade de produto que vai formando ao longo do processo. Uma coisa que é importante, geralmente a gente mede a reação pelo reagente, quanto ele vai diminuindo, beleza? Então, por convenção, a gente trata como reagente. Só que presta atenção numa coisinha, lá na física era ΔS por ΔT, beleza? Aqui a gente tem o ΔQ por ΔT. Galera, ΔQ é variação do número de partículas, beleza? Variação do número de partículas. Tiro, como assim? É o quanto de reagente eu tinha e o quanto eu tenho depois desse espaço de tempo. É o quanto de produto eu tinha e o quanto eu tenho depois desse determinado tempo, certo? Então é o quanto variou da quantidade de reagente ou da quantidade de produto. Combinado? Isso é o ΔQ por ΔT, variação do tempo. Presta atenção que tem uma barrinha aqui, ó, double barrinha aqui, ó, que é um módulo. Eu não lembro se vocês já viram isso na matemática, eu acredito que ainda não. Galera, essas duas barrinhas aqui, elas representam um módulo. O que é o módulo? A gente faz genericamente que o resultado fique positivo. Aí você fala, por que você quer que fique positivo? Galera, a gente não quer uma velocidade negativa, certo? Lá na física tem os seus conceitos da velocidade ser negativa, mudança de referencial e tudo mais contra o movimento. Não tem problema. Aqui a gente vai evitar. Mas por que dá negativo? Porque, galera, o reagente formando o produto, eu tinha mais reagente, menos produto depois desse tempo. Só que delta é final menos inicial. Se eu tinha menos reagente no fim e mais reagente no começo, esse resultado, quando eu fizer a subtração, vai dar negativo, beleza? Vai dar negativo,
certo? Eu tenho menos no final e eu tinha mais no começo da negativo. Só que como a gente não quer velocidade negativa, a gente coloca o delta, que por exemplo, se eu tinha 8 e terminei com 2, eu fazer final 2 menos inicial 8 dá menos 6. Por ter essa double barrinha aqui, essas duas barrinhas que é o módulo, isso vira automaticamente mais 6. Então negativo vira positivo e tá tudo bem, beleza? E aí eu tenho a velocidade dessa reação e ela pode ser medida em quantidade de partículas. Geralmente a gente usa isso aqui, ó, mol por litro, que é uma concentração. Não se apega a isso não, você vai ver isso bem mais para frente, beleza? E o ΔT, o tempo pode ser em segundo, pode ser em hora, pode ser em minuto e por aí vai, beleza? Mas o importante é se lembrar da formulinha. Por fim, a gente vai dar uma olhadinha num gráfico, por exemplo. Olha que legal esse gráfico. Eu tenho a variação da concentração, ou seja, do número de partículas, pela variação do tempo. Se ele perguntar para você qual que é a velocidade média do ponto 1 até o ponto 2. Olha que legal, como é muito parecido com o gráfico lá da física. Ponto 1, galera, eu tinha 2 e aqui no ponto 2 eu tenho 0,8. Não é final menos inicial? Então, ó, velocidade média 0,8, que é do 2, menos 2, que é o referente ao 1, dividido por o tempo. Tempo 6 menos tempo 2. E essa velocidade média dá 0,8 menos 2, dá menos 1,2. Você colocou módulo, não é um parênteses, é uma barrinha, módulo. Isso vira mais 1,2, dividido por 6 menos 2, 4. Velocidade média igual a 0,3. Se a gente fizesse do ponto 2 ao 3, era 0,2 menos 0,8 menos 0,6. Dividido por 8 menos 6, 2. Então 0,6 por 2, 0,3 de novo. Beleza? Então a gente pode observar a representação, montar a formulinha e jogar ela em um gráfico. Combinado? Muito semelhante à física, a gente só compara um pouquinho diferente e arruma esse sinalzinho negativo. Fechou? Por hoje é isso, um beijito no seu coração, um bom fim de semana, vamos com tudo, tchau!